Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar todo mundo entrar. Sejam muito bem-vindos. Oi, Caião! Saudade de você, meu querido. Como você tá? Boa noite, Érica. Bem-vinda. Boa noite, Jean. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite, Beth. Obrigada, querido. Saudade de estar com você. Gente, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia Barreto, sou fonoaudióloga. Tenho pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar e em cuidados paliativos. E queria conversar um pouquinho sobre justamente os cuidados paliativos com vocês. Porque a gente acaba tendo tantas barreiras e preconceitos, tanto com paciente, familiar e até com a própria equipe de saúde. E aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês da minha prática, do que de fato o que são os cuidados paliativos na verdade, para a gente desmistificar um pouquinho, né, do que a gente acaba conhecendo ou não conhecendo. É por isso que talvez a gente acaba criando esses preconceitos. E assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, então amo falar do que eu faço, então vamos lá. Sejam muito, muito bem-vindos. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês, tá? E aí eu gostaria de saber, além de cuidadores, além de pacientes, colegas, quem mais está aqui? Se tem algum profissional da saúde, me conta aí. A mensagem é para todos, mas quero saber quem estamos aí. Boa noite. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos chegando aí. Para a gente começar a pensar em cuidados paliativos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sempre um paciente que está muito grave, muito doente, com uma doença que de fato não tem mais o que fazer. Até exemplo que a gente tem é um paciente com câncer, que ele já tentou fazer inúmeros tratamentos, seja cirurgia, seja quimioterapia, radioterapia. E aí chegou um momento que não tem mais o que fazer, esse paciente não está respondendo bem ao tratamento, e aí esse paciente acaba sendo elegível aos cuidados paliativos. Esse paciente merece ter um falecimento com menos dor e menos sofrimento, né? E aí muitas vezes a gente acaba visualizando aquela coisa de filme, pensando naqueles pacientes na Suíça, fazendo uma morte assistida, com toda a família, os entes queridos presenciando, aguardando a morte desse paciente. E na verdade é mais ou menos esse conceito que eu gostaria de desmistificar para vocês, tá? E para a gente falar em cuidados paliativos, a gente tem que, como base, qual que é a definição da Organização Mundial de Saúde, que eu vou ler para vocês. Eu até já fiz um post em relação a isso.
Cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Pensando naquele conceito que eu falei agora há pouco. Qual que é a primeira coisa que a Organização Mundial de Saúde traz pra gente? Que eles vão se preocupar com a qualidade de vida dos pacientes e familiares. E não ficar esperando a morte, né? Dar atenção e valor à morte desse paciente. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, escrevem aí para mim. O que para você é qualidade de vida? Seja uma palavra, uma frase, um exemplo, o que for. O que para você define ter qualidade de vida? Uma coisa difícil de pensar muitas vezes, né? A gente parar pra pensar em relação a isso. Conviver com pessoas amadas. Dani, minha amiga Fono também, querida. Qualidade de vida, muito bom. No momento mais difícil, né? Independente de ser doença, mas quando a gente tá passando por qualquer problema na vida, a primeira coisa que a gente quer ter é ter pessoas queridas, pessoas que nos confortam, né? Ter o maior conforto possível, carinho de todos, exatamente isso, Caio. Exatamente. Vale a pena a gente parar pra pensar um pouquinho nisso, né? Boa noite, Dina, seja bem-vinda. E aí a outra questão que eu gostaria de perguntar para vocês, poder fazer escolhas, imprescindível, né? A gente poder opinar e ainda tomar decisões do que a gente gostaria e o que não gostaria. Não deixa de ser qualidade de vida, né? A gente ser ouvido. E aí outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, até como a Organização Mundial de Saúde define lá nos cuidados paliativos. Quais são as doenças que são ameaçadoras da continuidade da vida para vocês? O que vem na cabeça? A gente já deu o exemplo ali do câncer. O que mais que vocês acham que faz sentido ser uma doença que é ameaçadora de a gente continuar vivendo? Uma doença que não tem cura, uma doença que a gente vai ter que conviver com ela. Depressão. Perfeito, Jean. Ela também. Exatamente. Demência. Gente, vocês estão muito bons. Que bom, isso me deixa muito feliz, que vocês estão, de fato, desmistificando muita coisa do cuidado paliativo. Porque, geralmente, a gente pensa, a primeira coisa que vem na cabeça é exatamente essa questão do câncer, ou até, por exemplo, uma AIDS, né? É uma doença que não tem cura e a gente pensa... numa fase de fato terminalidade. O fato de não ter cura é não ter mais tratamento. Já tentou diversas coisas e não tem mais tratamento. Mas é isso mesmo. E aí, ó, como exemplo que a gente tem as demências, como o Caio falou, os AVCs, as lesões neurológicas, né? Por mais que a gente saiba que tem neuroplasticidade, o que afetou do cérebro, o que perdeu, muito difícil se reconquista. Então, você não vai ter cura, né?
insuficiências renais, cardíacas, pulmonares, qualquer insuficiência em algum órgão específico que a gente tem, a gente também não vai conseguir reverter, né? Doenças psiquiátricas, como a Jan falou também, a depressão, esquizofrenia, doenças neurodegenerativas, como por exemplo a ELA, doenças autoimunes, pressão alta, diabetes, também são doenças que nós vamos controlar e nós vamos conviver, a gente não vai curar, né? E aí, uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, pensando para justamente compreender essa questão do cuidados paliativos. Quando a gente pensa na medicina tradicional, a gente vai lá e busca uma consulta com um especialista. Doutor, tô com tal sintoma, tô observando uma coisa diferente, o que pode estar acontecendo no meu corpo? A medicina vai lá, vai tentar diagnosticar da melhor maneira possível o que está acontecendo, qual que é a doença que está afligindo fisicamente este paciente e qual que vai ser o tratamento mais indicado. Seja cirurgia, seja medicação ou uma quimioterapia, uma radioterapia. E quanto tempo vai dar mais ou menos esse tratamento, né? E aí, acaba se preocupando somente com a doença. Nos cuidados paliativos é diferente. Por quê? Uma coisa que eu acabo até exemplificando muitas vezes para as famílias, para os pacientes e tudo mais. Pensa numa analogia. Quando a gente joga uma pedra na água, essa queda na água vai refletir ondas que vão se propagar nessa água, né? Pensa que a doença é a pedra. Quando cai essa pedra na água, vai refletir outras questões. Não só uma dor física, não só o sofrimento físico que aquela doença vai afligir esse paciente. Vai ter uma questão, uma dor emocional, que a pessoa pode ficar angustiada, ansiosa, depressiva, uma dor espiritual. Muitas vezes, como que a gente passa por um problema, independente de ser uma doença? Acontece alguma coisa de errado com a gente. A primeira coisa que a gente fala, Deus, por que comigo? Não deixa de ser uma dor espiritual. E essa pedra caindo nessa água não vai refletir somente na vida do paciente, é na vida de toda a família, de todos os entes queridos, não é isso? Então, o cuidados paliativos vai se preocupar exatamente com isso. E aí, para que esse tratamento seja abrangente e essa abordagem consiga trazer todo mundo e o acolher, é um trabalho feito por uma equipe multiprofissional. O que seria isso? O que envolve? Envolve médico, envolve enfermeiro, envolve nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, líderes religiosos, porque nos cuidados paliativos a gente vai considerar a questão espiritual. Qual que é a crença desse paciente? Lembra que eu falei dessa questão da dor espiritual, do porquê Deus comigo? Não é isso? Então a gente muitas vezes vai buscar um líder religioso para ajudar a gente em todo o processo do tratamento dessa doença, tá? A assistente social também é importante, que compõe essa equipe, por quê? Quando se recebe esse diagnóstico e se reflete essas dores significativas, a gente precisa compreender qual que é o contexto familiar desse paciente para essa doença, para o tratamento, para a recuperação, para lidar com tudo isso. Esse paciente vai precisar de ajuda? Ele vai precisar de cuidados? Essa família tem estrutura para se revezar nos cuidados e não sobrecarregar alguém especificamente? Então precisa se preocupar com tudo isso e a gente vai acolhendo tudo isso. E aí, pensando nessa abordagem, que a gente acaba tendo esse olhar geral, a gente vai fazer exatamente o que a Organização Mundial de Saúde também falou. Nós vamos fazer um trabalho preventivo. Por quê? Porque a gente vai conseguir minimizar essas angústias, esses anseios, não é isso? Então,
Quando a gente faz um planejamento de todo esse processo, como a gente sabe que esse diagnóstico da doença ameaçadora da vida tem um curso natural, a gente sabe que ela vai evoluir, vale a pena a gente se preparar para cada fase que nós vamos passar. Igual quando a gente, em vida mesmo, a gente faz planos para ter filhos, a gente faz planos para viagem, a gente se organiza financeiramente para muitas questões. Então, é imprescindível a gente planejar, porque se a gente já prevê que lá na frente vão ter um cenário de uma dor maior, um sofrimento maior, fazendo esse trabalho preventivo, como que a gente alivia e minimiza tudo isso, tá? Fica mais tranquilo e mais confortável. Lembra do conforto que a gente estava falando dos cuidados paliativos? E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Na verdade, os cuidados paliativos, ele afirma a vida e ele entende que a morte tem o seu curso e o seu processo natural. Todos nós vamos passar por isso, não é? E aí, pensando naquela visão que a gente tinha lá daqueles filmes lá na Suíça, de os entes queridos estarem assistindo o paciente falecer, sem sofrimento, sem dor. Na verdade, os cuidados paliativos, ele não antecipa e não prolonga ou adia a morte. Ele não vai fazer nada. Vai ter o curso normal. Só vai dar mais conforto, como a gente estava falando, abrangendo todo esse cuidado geral. E é possível, pensando nessa questão preventiva e planejada, de facilitar para a família e para o paciente as tomadas de decisões em cada momento que for preciso, no seu momento correto, tá? E aí, os cuidados paliativos, ele vai oferecer o cuidado e suporte para a família e para o paciente em todo esse processo da doença, e isso vai se perpetuar até no processo de luto, até pós-morte desse paciente. Porque o luto também é necessário. A gente passa por isso. O luto a gente não tem só na morte. O luto, por exemplo, quando a gente tem filho, a mãe vai lá, tá com o bebê na barriga, tá curtindo o máximo essa fase. A hora que esse bebê nasce, é um outro momento, que também é um momento de luto. Ela tava lá com o bebê todo protegido, não tinha demanda de cuidado, porque tava tudo certinho lá dentro. A hora que esse bebê sai, é outra realidade. Vai ter uma atenção e uma demanda muito maior. Do mesmo jeito que vai acontecendo em todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Enquanto é criança, tem uma demanda. A hora que tá na adolescência, a demanda é outra. Meu Deus, não tenho mais um bebê, não tenho mais uma criança, certo? Então, isso é muito importante. Também são fases de luto, tá? Eu vi aqui que tem alguns comentários. Deixa eu voltar um pouquinho. A doença nunca vem sozinha, está sempre acompanhada de outros sintomas. Perfeito, com certeza. Ah, Socorro, a melhor fono do mundo. Obrigada, Socorro. A Socorro, gente, ela é bem longe, de muito longe. Ela acompanha uma paciente minha há anos. Faz até causas sociais para ajudar e também é outra que ama divulgar conceitos diferentes, né, para desmistificar muita coisa, e é uma parceirona no cuidado no geral. Muito feliz de você estar aqui, obrigada, viu? E aí, concluindo de fato essa questão dos cuidados paliativos, eu queria saber se para vocês fez sentido eu consegui trazer mais ou menos uma ideia e um conceito diferente do que a gente discutiu lá no começo. Falem aí para mim. Consegui plantar uma sementinha diferente? Você concorda em evitar sonda no paliativo? E aí evita a sonda e deixa morrer de fome? Como você vê essa situação? Boa pergunta, Thaís. Muito obrigada. Na verdade,
tem que se avaliar muitas questões. Isso também vai ser um tema para uma próxima live, que daí eu vou fazer exatamente falando só da questão da atuação da fonoaudiologia, por exemplo. Em vários casos nós vamos discutir, tá? Essa questão, eu não vou indicar sonda para o paciente só porque ele está em paliativo. Isso depende muito de como que esse paciente está. Qual que seria a indicação da sonda? Qual o motivo que eu vou estar colocando a sonda nesse paciente? É somente por uma questão de risco de broncoaspiração? Muitas vezes esses pacientes estão numa fase muito grave, muito aguda, que de fato o risco eminente vem. Só que já existem estudos que dizem que o fato de a gente colocar a sonda de alimentação, a gente não vai prolongar a vida desse paciente. E a gente também não vai evitar com que esse paciente broncoaspire, por exemplo. Então, até no estudo estava falando que o fato do paciente estar com a sonda de alimentação, ele ficou mais acamado, ele foi menos manejado e menos retirado do leito e começou a abrir escara. Aí, pensando na questão do risco de broncoaspiração, você já não evita, esse paciente vai continuar fazendo pneumonia. E você expõe ele a ter outros problemas, outros riscos de infecções, como questão de feridas e escaras, por exemplo. Então, assim, tem que se avaliar. E tudo isso, nos cuidados paliativos, pensando nessa questão da equipe multiprofissional, toda essa decisão, ela sempre vai ser em conjunto. Por isso que entra até nessa questão preventiva no planejamento. Quando você, já no diagnóstico, você já tem o contato com cuidados paliativos, a gente já vai pensar que isso pode vir a acontecer. E qual que é o desejo do paciente? Ele gostaria de ser invadido com uma sonda de alimentação, né? E aí, pensando nessa questão de risco de broncoaspiração, estamos nós, fonoaudiólogos, aqui para ajudar e trabalhar nesse sentido e evitar com que o paciente tenha um mínimo de risco clínico, de impacto clínico para a vida dele, né? Não sei se eu clareei um pouquinho, mais ou menos em relação à sua dúvida, tá? Mas pode perguntar mais. Fica à vontade. Dina, principalmente a questão do serviço social para mobilizar toda a família, com certeza. Cuidado não vai ser, o paciente não vai conseguir cuidar tudo sozinho, né? Dani, a sonda é um dispositivo invasivo que pode afetar as estruturas envolvidas na deglutição, inclusive. Sempre é importante ponderar o custo-benefício de todas as intervenções. É exatamente isso, Dan. Com certeza. E aí, por exemplo, vamos supor que esse paciente tem um câncer de estômago. E aí, ele vai conseguindo se alimentar, por mais ele vai tendo dores, às vezes vai tendo um pouco de vômito porque não vai conseguir fazer digestão. E a gente sabe o quanto que paciente oncológico, ele emagrece, ele perde peso, independente até da quantidade que ele come. Tem até nutricionista pode me ajudar em relação a isso. Não vai adiantar ele ingerir o mínimo de caloria que ele precisa, ou o máximo, ele vai continuar perdendo peso, porque as células cancerígenas, elas consomem toda a energia, todo o corpo do paciente, entendeu? Então, e aí vai chegar um momento que, obviamente, esse paciente pode ter alguma obstrução aí nessa parte digestiva e não vai ter passagem. Mesmo que você coloque uma sonda de alimentação, como é que vai acontecer tudo isso? Bem-vinda, Mila! Glaucia, os cuidados paliativos são cuidados respeitosos com o paciente, com a família, exatamente. E aí, pensando nessa questão de que preventivamente, você já discutiu mais ou menos os desejos do paciente, da família, fica mais fácil de você trazer esse conforto e minimizar medidas invasivas, né? Mais alguma dúvida e alguma colocação? Estou muito feliz com a colocação de vocês, com a participação também. Oi, Lise.
Você perdeu a melhor parte, Lizzy. Sinto lhe dizer, mas vai ficar gravada. Depois você assiste, não tem problema. Obrigada, querida. Mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Imagina. Vai sim. E aí eu queria aproveitar, gente, e trazer para vocês uma questão. No próximo mês, no segundo sábado de outubro, é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E aí, com isso, eu tô promovendo um evento que vai estar aqui no Instagram e provavelmente no YouTube, depois eu vou confirmar certinho. Eu reuni vários profissionais paliativistas, cada um na sua especialidade, para a gente conseguir conversar sobre cuidados paliativos e a atuação de cada especialidade. Vai ter médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, fono, nutri. Vai ser bem legal. Nós vamos fazer mais ou menos o evento no mês todo, para a gente conseguir contemplar todas essas lives e essas discussões e a gente disseminar o máximo de informação e conhecimento dessa atuação que, desculpa, mas eu gosto muito. Eu acho muito bonito. Fala, Thaís. Sim, mas essa dúvida. Então, as microaspirações seriam um fator mínimo, né? Com certeza. Dá pra gente ter medidas terapêuticas fazendo com que essas microaspirações não tragam impacto clínico e infecção para esse paciente, né? Ele já tá fragilizado, tudo, então, muitas vezes, dependendo da medida que a gente vai tomar, sendo ela invasiva, muitas vezes, a gente pode expor esse paciente a mais riscos do que benefícios. Não só o conforto, entendeu? No mês que vem vai ter bastante discussão. A gente vai trazer bastante caso em relação a isso. Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Vou deixar gravadinho aqui. E depois eu vou jogar esse vídeo no YouTube também, tá? Aí eu passo para vocês aqui no Insta, vocês vão acompanhando. Estou me envolvendo agora no paliativo, estou amando. Thaís, me passa toda a sua experiência depois. Você é daqui de São Paulo? Que bom, Dani. Fico feliz. Muito feliz. De Minas Gerais. Nossa, amo Minas, gente. Meu marido também. Menina, que legal. Que interessante. Vamos batendo papo. A gente vai trocando figurinhas. Você tá com demanda de paliativo? São João del Rei eu não conheço, preciso conhecer. Conheço cidades de Minas um pouco mais próximas de São Paulo. Mas eu, meu marido e minha família somos amantes de Minas Gerais. Precisamos explorar mais. Oncológicos. Demanda oncológico é bem angustiante, Thaís. Eu entendo a sua dor, talvez. Mas calma teu coraçãozinho que tem muita coisa que dá pra gente conversar. Até no mês que vem, que vai ter esse evento de paliativo, tem uma nutri que trabalha comigo, estudou comigo, e ela também tem bastante demanda de paciente oncológico.
E acho que essa demanda de nutrir os pacientes oncológicos, até pensando num processo mais fragilizado da doença, é uma angústia muito grande. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Te espero em outubro. Falta pouco. Já estamos acabando já. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a participação de vocês em começar a disseminar e levar todo o conhecimento justamente dessa área que eu amo demais. Obrigada por estarem aqui. Te espero todos vocês em outubro para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, tá bom? Beijo!